Salve, salve, amigos do canal Detetives Vascaínos, um prazer estar me dirigindo a você novamente. Vamos que vamos trazer aí as últimas notícias do Vascão, que tem uma parada duríssima amanhã em São Januário, não podendo mais vacilar em casa. Peço humildemente o seu like neste vídeo aí embaixo, ajude a compartilhar o conteúdo do amigo. Se chegou até aqui e ainda não é um inscrito, inscreva-se, é rápido, fácil e você ainda fica muito bem informado. Bom, vamos então tocar de primeira para falar de Vasco e Fortaleza, e eu vou trazer as notícias do Vasco, já que um colega setorista do Fortaleza vai nos contar daqui a pouco como chega a equipe do Vojvoda para esse compromisso. Bom, o Vasco encerrou hoje, né, a sua preparação e por lá essa data FIFA foi considerada produtiva pela comissão técnica. O Ramon pôde observar mais atentamente as falhas que o time vem apresentando, teve mais tempo para corrigi-las e encontrar soluções para melhorar o desempenho em campo. Dentro do Vasco, a ordem é não deixar mais pontos pelo caminho jogando em casa. Até o jogo contra o Goiás, no dia 28, o Vasco ainda terá o clássico contra o Flamengo no próximo domingo no Maracanã e depois o embate contra o Internacional em São Januário, no dia 26. Se quiser sair da zona e acumular uma gordurinha para poder lá na frente pensar no algo mais, vai ter que vencer esses jogos. O empate contra o São Paulo, apesar da qualidade técnica do adversário, não foi assim um bom resultado, pois fez que o Vasco voltasse à zona e dependesse aí de novos tropeços para deixar a zona de descenso. E pensando nisso, o Ramon fez testes, avaliou o elenco, treinou novas formações, corrigiu o posicionamento e, claro, fez muitas cobranças ao elenco, que vem deixando a desejar em algumas situações, principalmente do meio para frente, né? As construções de jogadas foram bastante trabalhadas nos treinos e com a perda temporária do Paulinho, o Ramon teve que se desdobrar para buscar um algo mais. Para o seu lugar, como já era esperado, o Marlon Gomes vai ficar com a vaca, né? Ele que jogou na última partida no lugar do Payet, que foi colocado no decorrer do jogo. E com essa manutenção do Marlon, a possibilidade do Payet entrar desde o início fica ainda mais real. É um jogador que aproveitou bem a data FIFA, buscou melhorar aí o seu recondicionamento e fica a expectativa, né? Que o Ramon o coloque desde o início, muito por conta também do desfalque importante do Paulinho. É uma forma de chamar a responsabilidade e melhorar a qualidade do toque de bola ali do meio campo. Porém, há uma preocupação, claro. Pois como o francês não tem características de recomposição e também ainda não está 100% adaptado ao futebol brasileiro e fisicamente, bate aquela incerteza, né, sobre o lado defensivo. Né? Por isso o Marlon Gomes e os demais jogadores do setor vão dar ali aquele gás, aquele apoio extra nesse quesito, pois possuem mais velocidade, né? E é uma forma de compensar a deficiência do Payet caso ele seja lançado desde o início. Já lá na frente o Rossi está de volta ao grupo, treinou bem, nada sentiu. Mas por ter ficado aí um bom tempo sem atuar em jogos, fisicamente ainda está um pouco abaixo. Porém, a gente conhece, né, um jogador que é fominha, que acaba compensando essa limitação por sua entrega. E aí entra a dúvida do Ramon Dias, né? Porque o Rossi e o Payet são dois jogadores que fisicamente ainda precisam evoluir. Escalá-los juntos neste momento pode trazer algum risco, alguma limitação à equipe. Com isso, vislumbra-se aí do garoto Gabriel Peck ser mantido ao lado do Verratti. Embora o Peck tenha treinado também jogando junto com o Rossi e o Payet, numa formação aí mais ofensiva. De todo modo, do Ramon a gente pode esperar tudo. Por mais que nós jornalistas que cobrimos o Vasco cite aí uma provável escalação, na maioria das vezes o técnico saca um coelho da cartola e traz aí uma novidade de última hora. E por falar em novidade, o time terá caras novas no sistema defensivo. Na lateral direita, Paulo Henrique deve ser mesmo mantido, apesar que o Robson Bambu está praticamente recuperado, alimenta aí uma esperança de voltar à equipe, assim como seu colega de posição Gabriel Dias. Ambos já treinaram no campo essa semana e podem inclusive ser relacionados para esse duelo. Na zaga, outra mudança. Medel, que inclusive está jogando com a seleção do Chile agora contra a Venezuela, não deve chegar a tempo em condições para essa partida. E aí com isso ele dá o lugar ao Maicon, segue sendo aí o seu reserva absoluto. Provável Vasco que se desenha, meus amigos. Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton, né? O Zé Gabriel, Praxedes, Marlon Gomes e possivelmente o Payet. E lá na frente vamos colocar aí uma dúvida, deixar uma dúvida no ar. Gabriel Peck ou Rossi e o Verratti. E aí, o que você achou desse provável time? Quem você sacaria e quem você colocaria aí? Deixa aí o seu comentário e vamos juntos interagir. Bom, agora chegou a hora da gente falar do Fortaleza, né? Adversário que está aí na crista da onda, classificado para a final da Sul-Americana e postulando um lugar ao sol no G4. Tem ambições maiores nesse Brasileirão. Como já informei ontem, o time tricolor conta aí com 5 ex-jogadores do Vasco, entre eles Pikachu e Tite, que são os titulares
E o Thiago Galhardo, né, que inclusive no último duelo contra o Vasco chegou a fazer um gol, né, contra o ex-clube. Mas o Vasco tem um aliado importante aí, que é o histórico de confrontos em São Januário. Fortaleza ainda não venceu jogando por aqui. De qualquer forma, é um adversário difícil e que está vindo ao Rio para fazer jogo duro. Mas quem vai trazer as informações do Fortaleza, do Vojvoda, que está tentando colocar um fim a um longo jejum aí no Fortaleza, é um outro colega da imprensa de lá, o repórter Everaldo Baima, da Rádio Cidade AM 860. E aí, Everaldo, o que você tem para nos contar? Muito boa tarde a você, meu querido Marcos Jacobson. Boa tarde, amigos do canal Detetives Vascaínos. Falamos aqui da capital cearense, Fortaleza. Eu sou o Everaldo Baima, repórter e setorista do Fortaleza Esporte Clube. O Fortaleza, viu, Marcos, que já se encontra aí na cidade maravilhosa. A delegação tricolor desembarcou agora à tarde para o jogo de amanhã à noite aí em São Januário contra a equipe do Vasco, valendo pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Fortaleza, viu, Marcos, que vem aí numa batida muito forte, é o sexto colocado na Série A do Campeonato Brasileiro, com 42 pontos conquistados, são 26 jogos, 12 vitórias, 6 empates e 8 derrotas, a campanha do Fortaleza na primeira divisão do futebol brasileiro. A grande novidade na delegação tricolor, a presença do atacante Marinho, né? O atleta ficou de fora aí de 2 ou 3 partidas, entrega ao departamento médico com a lesão no joelho, já recuperado, viajou e é mais um jogador à disposição do técnico Vojvoda, que tem praticamente todo o elenco à sua disposição, inclusive o atacante Pedro Rocha, que há mais de 8 meses, né, não joga com a camisa do Fortaleza, ele passou por uma cirurgia, também embarcou com a delegação tricolor. Então 2 atacantes a mais para o técnico Vojvoda, né, o atacante Pedro Rocha e o também atacante Marinho. Mas os 2 jogadores deverão ficar no banco de suplentes. O técnico Vojvoda que deverá repetir a mesma formação que venceu o América Mineiro pelo placar de 3-2, né? Aquele time formado pelo João Ricardo no gol, o Tinga, o Brits, o Tite e o Bruno Pacheco, Zé Wellison, Caio Alexandre e Pochettino, Pikachu, Lucero e Guilherme, né? Vai com o que tem de melhor o técnico Vojvoda, com exceção do Marinho, deve ficar no banco, já que vem se recuperando de uma lesão, mas praticamente com o time titular contra o Vasco amanhã à noite em São Januário. Fortaleza, viu, meu querido Marcos, que vive um momento muito bom, vai disputar a final da Copa Sul-Americana contra o LDU, mas tem 3 jogos antes, né, pela Série A. Enfrenta o Vasco amanhã, no São Januário, enfrenta o Bahia sábado em Salvador, e na terça-feira enfrenta o Botafogo em nossa capital. E depois embarca para o Uruguai para enfrentar o LDU, jogo valendo pela final da Copa Sul-Americana. Só para você ter uma ideia, viu, Marcos? Em 16 minutos, a torcida do Fortaleza comprou os 3.500 ingressos que foram destinados à torcida do Fortaleza para o jogo lá contra o LDU, lá no Uruguai. Então, torcida empolgada, o time empolgado também. Vive um bom momento o Fortaleza nas 2 competições, tanto na Série A do Campeonato Brasileiro, como também na Copa Sul-Americana. Então falamos aqui da capital cearense, né, dia de muito calor aqui em Fortaleza. O time tricolor joga amanhã aí contra o Vasco da Gama em São Januário e tentando encostar no grupo de cima, né? Hoje é o 6º colocado, vencendo o Vasco, poderá ficar em 5º ou 4º colocado nessa 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Trazendo as informações do Tricolor de Aço aqui para os amigos, né, do canal Detetives Vascaínos. Eu sou Everaldo Baima, falando aqui da capital cearense, setorista e repórter do Tricolor de Aço. É com você, meu caro Marcos Jacobson, aí diretamente da Cidade Maravilhosa. Valeu demais, Everaldo. O Everaldo que participou no primeiro turno, né? Trazendo as novidades do Fortaleza. E agora a gente repete a dose aí com ele trazendo as novidades do Fortaleza nesse jogão aí do segundo turno. Bom, meus amigos, as cartas estão na mesa, a sorte lançada e só cabe ao Vasco vencer ou vencer. Não tem essa de comemorar empate. O Vasco precisa vencer para poder sair desse Z4, poder postular algo melhor na competição e tentar aí garantir uma gordurinha aí para que não deixe esse martírio até o final. Vamos que vamos e vamos torcer. Bom, agradeço demais a sua audiência. Em breve estou de volta com mais novidades. Um grande abraço
Até lá!